And we are the champ. Galera, finalmente chegamos onde eu queria. Chegamos na linda primeira lei da termodinâmica, certo? Não vamos perder tempo não, vamos arrochar. A gente tem muita coisa pra ver hoje, tá bom? Então aí, concentra, vão ser uns 3 videozinhos aí, mas é porque é coisa interessante demais. Demais da conta, entendeu? Vocês não vão aguentar de tão interessante que as coisas são. Então vamos lá. A primeira lei da termodinâmica, ó. Nós já sabemos o que é trabalho, já sabemos o que é energia interna e já sabemos o que é calor. Lembrando que calor é energia em movimento. Eu não consigo guardar um calor, eu não consigo armazenar calor. Se eu recebo calor, acontecem umas coisinhas comigo, né? Vamos supor que eu seja um sólido ou um líquido. Se eu receber um calor, filha da mãe. Ui, falei um palavrão, né? Que a bateria tá acabando. Desculpa. Se eu vou ter que gravar outro vídeo, vou não, tô nem aí, vamos lá. Tô nem aí não. Se eu receber um calor, eu sou sólido ou líquido. Se eu receber calor, ou eu vario minha temperatura, ou eu vario meu estado, certo? Agora, se eu sou um gás, que estamos tratando com gás, se eu sou um gás e recebo calor, eu posso variar minha temperatura, sim, mas não tem como eu variar meu estado, concorda? Porque eu estou recebendo calor. Como é que eu vou variar meu estado se eu estou recebendo calor? E aí a gente vai entrar um pouquinho nessa brincadeira, tá ok? Mas vamos lá. Lembrando que trabalho, gente, depende do caminho. Depende do caminho completamente. Não é função do estado do gás. Ou seja, se você vou desenhar aqui, ó, se você tem um gráfico aqui, PV, é diferente esses dois caminhos, sair de A para B. É diferente, o trabalho é diferente quando a gente analisa o trabalho, certo? Agora, quando a gente analisa a energia interna, gente do céu, tá difícil a bateria aqui. Quando a gente analisa a energia interna, não depende do caminho. Não, logo, a energia interna é função do estado, certo? Se eu tenho aqui um gráfico PV, saio de A para B. Se eu fizer esse caminho ou esse caminho para energia interna, tanto faz, certo? Para mim não me importa se eu faço um caminho ou se eu faço outro. Sempre vai dar na mesma coisa. Tranquilo? Bom, gente, vamos lá. Mas se liga, quando damos/fornecemos calor a um gás, pode ser que aconteça duas coisas, certo? A primeira delas é realizar trabalho. Ou realiza trabalho, ou eu vario a energia interna. É isso que acontece com o gás, quando eu cedo calor para ele. O que eu falei? Eu falei do calor latente, que é variar o estado lá para sólidos e líquidos, né? Variar o estado. E eu falei do calor sensível, que é variar a temperatura. O calor sensível está aqui dentro, ó, na variação da energia interna. A gente vai tratar sobre isso, tá bom? Mas quando eu forneço calor para um gás, duas coisas podem acontecer. Ou o gás vai realizar trabalho, ou eu vou variar a energia interna do gás, ou os dois ao mesmo tempo. Belezinha? Então vamos lá. Tô meio gripado. Então, gente, vocês entenderam, chegaram a essa conclusão, certo? Se eu dou calor para um gás, ou eu realizo trabalho, ou a energia interna varia. Se eu dou calor para um gás, ou eu realizo trabalho, ou a energia interna varia. Interessante isso, ó. Tcharam! Essa nada mais é, gente, que a primeira lei da termodinâmica. Olha só que coisa linda. Se eu dou calor para um gás, se eu dou calor ou retiro calor, certo? Estou fornecendo calor para um gás. Ou ele vai variar a energia interna, ou ele vai realizar trabalho, ou ele vai fazer os dois. E depende da transformação. Então a gente vai ver transformação a transformação, o que acontece. Então nós temos nosso gás, a gente vai dar calor para esse gás, ele vai sofrer uma transformação e a gente vai acompanhar sabendo se ele realizou uma variação da energia interna ou se ele realizou trabalho. Vamos entender isso. Isso veio da onde, gente? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, da conservação da energia. Então, primeira lei nada mais é do que conservar a energia. Bem fácil, né? Muito fácil. Bem fácil, né? Agora vamos então aplicar isso que a gente aprendeu, a primeira lei da termodinâmica, que vocês anotaram no seu caderno porque é muito importante, e vamos entender o que é uma transformação adiabática. E aqui, gente, o negócio vai ficar fera 10. A gente vai começar a entender como funciona a transformação adiabática. Tudo bem? Vai ficar um pouquinho denso o conteúdo, ainda não, quando eu chegar lá eu aviso vocês, mas vamos que vamos ter força aí, né? Força de vontade e vamos. A primeira transformação que nós vamos analisar é a transformação isobárica. Para os que não lembram, esquecidos, isobárica significa pressão constante. Show de bola. Tá aí nosso diagrama PV.
A anta aqui escreveu errado, o contrário. O P, gente, é sempre no eixo Y, viu? E o volume é no eixo X. Tudo bem? Bom, nesse diagrama PV, vamos supor que eu saí de A e fui para B. Esse é o A e esse é o B. Que transformação foi essa? Foi uma em que a pressão ficou constante, certo? Logo é uma isobárica. Perfeito, perfeito. Numa transformação isobárica, eu tenho trabalho, eu realizo trabalho. Vamos ver. Vamos lembrar que trabalho é a pressão vezes o delta V, certo? Show de bola. Realizei trabalho, varia o volume? Varia o volume, aqui o volume está variando. Se eu variei o volume, quer dizer que eu realizo um trabalho de acordo com a área fornecida. Show de bola. Então eu realizo um trabalho, dou check no trabalho. Eu variei a temperatura saindo de A para B? Olha só, a gente pode fazer a análise assim, ó. Aqui é como se tivesse aquela isotérmica, e aqui é como se tivesse uma outra isotérmica. Eu só sei que não variou a temperatura se eu tiver isotérmicas iguais, né? Se eu tiver na mesma isotérmica. Logo, se eu variei a temperatura, significa que eu vou ter uma variação da energia interna. Lembra que a gente falou na aula passada que a energia interna depende apenas da temperatura? Se eu vario a temperatura, eu vario a energia interna. Então eu dou check. E para que isso acontecesse, eu inseri aqui dentro um calor. Eu dei uma quantidade de calor, de energia, certo? Então, calor, check. E aí aqui a gente consegue escrever então que Q é igual ao trabalho mais o delta U. Aplicamos então a primeira lei da termodinâmica para a transformação isobárica. Legal, vocês vão entender o porquê que a gente está aplicando. Vamos analisar agora uma isocórica. Olha só, a isocórica vai sair de A para B. Legal, saiu de A para B. Nosso diagrama PV saiu de A para B. Bonitona, linda, linda isocórica, ó, linda. Vamos de laranjinha aqui. Saindo de A para B, eu vario o volume. Lembrando que trabalho é P vezes delta V. Se eu não vario o volume, porque é uma isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, eu não vario o volume, logo meu trabalho vale zero. Legal. Então o trabalho vale zero, gente. Show de bola. Eu variei a temperatura? Com certeza eu variei. Porque é como se eu tivesse aqui uma isotérmica e a outra isotérmica aqui. Lembrando que a isotérmica são funções hiperbólicas, né? São hipérboles isso aqui que eu desenhei. Então, a variação da energia interna é diferente de zero. Ou seja, vamos dar um check para a variação da energia interna. E eu também inseri aqui um calor Q. Dei um calor Qzão aí para ele. Então, o Q também recebe um check. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, gente, eu vou aplicar de verde aqui, ó. Q é igual ao trabalho mais o delta U, mas a gente sabe que o trabalho na isocórica vale zero. Logo, quando se tratar de uma isocórica, Q é igual a delta U. Deu para entender? Show de bola. Então, na isobárica, Q é igual a trabalho mais delta U. Na isocórica, Q é totalmente convertido numa variação da energia interna. Então, toda transformação isocórica eu não realizo o trabalho, por quê? Porque toda a energia fornecida para mim vai virar delta U, porque o trabalho é zero. Tudo bem? Show de bola. Vamos na próxima. A próxima é a isotérmica, transformação isotérmica, certo? A transformação isotérmica, a gente já tratou no passado, ela é uma hipérbole, né? Ficou horrível uma hipérbole. Vamos supor que eu saia de A e venha para B. Eu vou realizar trabalho? Vamos ver, variou o volume? Variou o volume, né? Esse trabalho tem até uma formulinha que eu falei para vocês gravarem, que tem log, né, logaritmo. Então, lembra lá. Isso aqui é o trabalho que é dado por aquela formulinha que a gente tratou na aula passada. Então, o trabalho é realizado. Dá o check. É diferente de zero, né? Vamos pôr assim. Diferente de zero. Eita lasqueira. Eu variei a temperatura? Eu não estou na mesma isotérmica? Eu estou na mesma isotérmica. Logo, delta U é igual a zero. Eita lasqueira, velho. Delta U é igual a zero, é? Delta U é igual a zero. E aqui, para que isso aqui acontecesse, eu inseri um calor Q. Inseri um calorzão aí, ó. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, Q igual a trabalho mais delta U.
Mas quanto é que vale o ΔU numa transformação isotérmica? Vale zero, porque eu não vario a temperatura. Lembrando que a energia interna depende exclusivamente da temperatura. Se eu não variei a temperatura, o ΔU é zero. Logo, eu posso falar que na transformação isotérmica, todo calor que entra se converte em trabalho, certo? Todo calor útil, tá bom, gente? A gente vai trabalhar lá depois em máquinas, vocês vão entender que é a própria segunda lei da termodinâmica, a próxima aula, que todo calor que entra, nem tudo se converte em trabalho, só o calor útil. Senão a gente estava feito, né? Tudo que a gente produz, se tudo que a gente produzisse virasse trabalho, a gente não perdesse nada fosse perdido por forma de calor para o meio externo, energias perdidas, atrito, etc., a gente estava feito, ia ser lindo, ia ser perfeito, né? E aí a gente vai estudar máquinas que vão provar pra gente que é impossível que tenha esse rendimento 100%. Mas a gente vai chegar lá, vamos com calma. Tudo bem? A última transformação é a transformação adiabática, certo? Só que para entender a transformação adiabática, a gente vai ter que entrar num conteúdo um pouco mais aprofundado. E é aqui que a coisa vai se aprofundar um pouco mesmo, tá? A gente vai falar alguns conceitos novos para que vocês entendam o que é uma transformação adiabática, para quando chegar daqui a 2 aulas, vocês compreenderem perfeitamente o famoso ciclo de Carnot, tá bom? Mas antes de chegar em ciclo de Carnot, a gente vai entender a transformação adiabática, entender o porquê que ela é tão rápida, o que acontece quando ela, nessa rapidez que acontece ela, e aí a partir disso a gente vai fornecer o gráfico e entender como a primeira lei entra na transformação adiabática. Próximo vídeo aí, ainda nessa aula. Beijos!